Fala galera, hoje a gente vai falar de Efésios capítulo 3. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Chegamos já no capítulo 3, metade do estudo de Efésios, um pouquinho mais da metade se você considerar a introdução que a gente fez também, mas metade do estudo de Efésios. Glória a Deus, galera, se você tem acompanhado os vídeos até aqui, parabéns, continue firme nos seus estudos. Esse capítulo 3 fecha a primeira parte da carta de Paulo aos Efésios, essa carta costumeiramente dividida em duas partes, capítulos 1, 2 e 3, primeira parte, 4, 5, 6, segunda parte, uma divisão bem comum aí entre os mais estudiosos. Então esse capítulo 3 fecha a primeira parte, Paulo continua falando sobre a unidade do corpo de Cristo, ele faz uma reapresentação, ou ele continua a apresentação dele, capítulo bem interessante para a gente estudar. Mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrita ou se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu curtir e compartilha esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas estudem essa carta de Paulo aos Efésios. No versículo 1, Paulo então faz uma apresentação dele de novo, ou continuando, não sei, mas ele fala de novo dele, ele diz o seguinte: por essa causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Paulo estava sendo literal aqui mesmo, ele estava preso, né? E foi preso por conta dos gentios, por pregar aos gentios. A gente falou disso lá em Atos 22. Tem o estudo de Atos completo aqui no canal, tem o vídeo de Atos 22 se você não assistiu ainda e quiser assistir. Mas se você quiser também pega a sua Bíblia, dá uma lida ali de Atos 18 até o 22, ou 19 até o 22, mas ali no 22 mesmo, tem essa questão da prisão de Paulo. Paulo é preso quando ele diz o seguinte, versículos 21 e 22 de Atos 22. E disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no até essa palavra, e levantaram a voz dizendo, tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. Paulo aqui estava se explicando, né, para várias pessoas ali, tinha toda uma confusão acontecendo. Então Paulo fala que Deus o chamou e falou, vai, porque eu vou te enviar para os gentios. E daí quando ele fala isso, as pessoas param, e daí o tribuno da corte precisa prender ele para que ele não fosse ali atacado por aquelas pessoas, porque as pessoas realmente ficaram revoltadas. Ou seja, Paulo realmente havia sido preso por conta dos gentios. Então quando ele se reapresenta aqui dizendo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, estava falando desse episódio aí de Atos 22. E daí dos versos 7 a 9, ele diz, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que, desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou. Paulo se chama aqui de o mínimo de todos os santos, provavelmente por ter sido o último apóstolo escolhido ali por Cristo, né, já após a ascensão, então talvez por isso ele se chame de o mínimo de todos os santos, e ele também fala sobre o mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, muito provavelmente aí também falando sobre essa questão da unificação de judeus e gentios, mistério que estava oculto há muito tempo, porque Cristo faria isso ao morrer na cruz. Então esse talvez seja o mistério ao qual Paulo estava se referindo. E daí nos versículos 10 e 11 tem um texto, eu já falei disso, né gente, no vídeo de Efésios 2 eu já falei disso, texto que me impacta profundamente, está escrito o seguinte, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo está falando que a sabedoria de Deus vai ser conhecida pela igreja. Quando Cristo morre, criando uma nova família, unificando judeus e gentios, isso era um escândalo para aquelas pessoas. Dois povos que haviam sido separados por séculos, judeus e gentios, unificados numa única igreja, numa única família, numa única comunidade.
Isso era algo incompreensível para muitas pessoas. Era o amor radical de Deus transformando aquelas vidas, fazendo com que povos separados por muitos séculos se unificassem numa mesma fé. Isso era um escândalo. O que eu trago para as nossas vidas é que o amor na igreja deve escandalizar o mundo. Escandalizar no bom sentido, lógico, né, gente? Não estou falando aqui num sentido ruim. Mas o amor dentro da igreja deve ser algo tão intenso que o mundo fique impactado e conheça a sabedoria de Deus, conheça ao Senhor através desse amor que a igreja expressa. Por isso é tão importante essa questão de Cristo unir povos diferentes numa mesma igreja, numa mesma família. Isso escandalizava as pessoas na época. Escandalizava a ponto de Paulo ter sido preso, né? E esse amor, na minha opinião, precisa continuar impactando o mundo, gente. Independente de igreja, independente, né, do que for, nós, como igreja, devemos amar as pessoas. Esse amor precisa impactar o mundo. E daí, para fechar essa primeira parte da carta, dos versos 17 a 19, a gente lê o seguinte: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Mais um texto maravilhoso aqui, eu sei que eu falo isso várias vezes, mas é verdade. Mais um texto incrível da palavra. Paulo diz o seguinte: para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Ou seja, Cristo precisa habitar no nosso coração, isso acontece pela fé. Temos fé, o Espírito Santo passa a habitar em nossos corações, Cristo passa a habitar em nossos corações. E aqui a primeira pergunta que a gente precisa se fazer é: como está o nosso coração recebendo Cristo, recebendo o Espírito Santo? O Espírito Santo encontra uma morada no nosso coração de maneira fácil ou o nosso coração está fechado para o Espírito? Como é essa casa que nós estamos disponibilizando para o Espírito Santo morar, para que Cristo habite? E aqui tem várias coisas que a gente pode falar, né? Várias analogias. A gente está dando a casa toda? A gente está dando uma parte da casa? Tem alguma coisa que a gente esconde ainda na casa? Ou está tudo aberto para Deus? A casa realmente é dele? Ou a casa continua sendo minha, mas eu permito que ele visite de vez em quando num culto de domingo? Mas eu permito que ele visite quando eu preciso de algo, quando eu preciso pedir algo? Ou a casa é dele, ou é nossa. Não dá para a casa ser nossa e dele. E aqui dá para a gente falar muito sobre esse assunto, né? Nós somos morada de Cristo. Nosso coração é a habitação do Espírito. A vida é toda dele, a casa é toda dele, não é mais nossa. Ore em relação a isso. Peça a direção do Espírito Santo, porque senão eu vou me alongar muito aqui nesse assunto. O ponto é: toda a nossa vida precisa ser de Cristo. Não podemos esconder nada, não podemos reter nada, não podemos manter nada como nossa propriedade. A partir do momento que nos entregamos a Cristo, que morremos com Ele na cruz e com Ele renascemos, renascemos para Ele, para um novo propósito, para a glória dEle. Então a casa é toda dEle. Mas Paulo também diz o seguinte: poderdes perfeitamente compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Aqui parece até que Paulo está se contradizendo. Como que a gente vai conhecer a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo, se ele excede todo entendimento? Ou a gente compreende, ou excede todo entendimento. Mas Paulo não está se contradizendo. É impossível para nós conhecermos perfeitamente o amor de Deus. Mas para Ele nada é impossível. Precisamos do Espírito Santo que nos dá a compreensão do amor de Deus. Não é algo que nós podemos fazer estudando, não é algo que nós podemos fazer com a letra,
mas é algo que o Espírito Santo faz em nós, é uma obra de Deus em nossas vidas. Porque isso, o amor de Deus excede o nosso entendimento. Nós jamais seremos capazes de compreender o tamanho do amor de Deus, a não ser pelo Espírito. Então Paulo aqui não se contradiz, mas nos dá uma aula sobre o amor de Deus. Aqui também nesse texto tem algo muito interessante, porque ele diz compreender com todos os santos. Ou seja, me parece aqui que talvez Paulo esteja falando que para compreendermos perfeitamente o amor de Deus, precisamos do Espírito, mas também precisamos uns dos outros. Com todos os santos, unificados numa única família, juntos numa só igreja. E então, vivendo o amor de Deus como comunidade, como igreja local, como igreja mundial, passamos a entender com todos os santos, através do Espírito, o amor de Deus. O amor de Deus muda tudo, gente. A profundidade, a largura, a altura do amor de Deus por nós é algo que transforma as nossas vidas, transforma a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. E eu creio que é isso que Paulo está falando. De novo, minha interpretação aqui, né, pessoal? Ora, pede direção do Espírito Santo, entende aí o que Paulo está falando, como você aplica isso na sua vida, porque essa é só a minha interpretação em cima daquilo que eu estou lendo aqui, e como eu sempre falo, eu posso sim estar errado. Peço então que você ore, medite nisso, leia e releia esse capítulo, para que o Espírito Santo revele cada vez mais aí a palavra dele para você. Tenho terminado esses vídeos aqui, como você já sabe, com uma breve oração, então se você puder, se você quiser, feche seus olhos, curve sua cabeça e ore comigo. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, eu te adoro porque o Senhor é santo e bom, porque o Senhor é justo e fiel. Não existe nenhum outro que seja como o Senhor. O Senhor nos criou para a sua glória, fez tudo por nós e através da sua graça nós fomos alcançados. Peço em nome de Jesus que nós possamos viver verdadeiramente esse amor, conhecendo com os nossos irmãos e irmãs o teu amor, Senhor, através do teu Espírito. Mas que não seja apenas conhecimento, seja vida nas nossas vidas, que nós possamos verdadeiramente viver em amor uns com os outros. Fortalece-nos no teu amor. Ajuda-nos, Senhor, a quebrar as barreiras que nos dividem, para que nós cada dia mais cumpramos o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, que é amarmos uns aos outros, glorificando o teu nome dessa maneira, engrandecendo o teu nome, Senhor, louvando a ti com o amor que o Senhor nos permite viver uns para com os outros. Que esse amor impacte o mundo, que as pessoas olhem para a igreja, Senhor, e vejam o amor com que nós nos amamos, que o Senhor nos deu. É o que eu peço em nome de Jesus. E se você concorda com essa oração, você diz amém. Galera, creio que agora estão aparecendo outros 2 vídeos aqui para você assistir. Deus abençoe a sua vida. Paz.